Esse trabalho é um marco na história. Hoje vamos dar uma olhada no AlphaFold, talvez um dos artigos mais importantes dos últimos anos. E você verá que nada que veio antes chega perto disso e que ele é verdadeiramente um presente para a humanidade. Então, o que é o AlphaFold? O AlphaFold é uma IA capaz de resolver a previsão de estruturas de proteínas, que chamaremos de dobragem de proteínas. Mas o que é uma proteína e por que ela precisa ser dobrada? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos que são os blocos de construção da vida, mas essa sequência, na realidade, tem uma estrutura tridimensional, e é isso a abordagem de dobragem de proteínas. Letras entram e um objeto 3D sai. É tão difícil assim? Sim, é muito difícil. Mas o quão difícil é exatamente? Bem, vamos comparar com os incríveis projetos anteriores da DeepMind e veremos que nenhum deles se compara em dificuldade. Por exemplo, a IA anterior da DeepMind aprendeu a jogar xadrez. Mas por que isso é importante? Se já temos o Deep Blue, um computador de xadrez que pelo menos jogava tão bem quanto Kasparov e foi construído em 1995. Então, por que o xadrez é interessante? O espaço de possíveis movimentos é enorme, e o Deep Blue de 95 não era uma IA no sentido estrito, mas uma técnica artesanal. Isso significa que ele podia jogar xadrez e só. Se você quer um jogo diferente, escreve um algoritmo diferente. E assim essa é a diferença-chave. A IA de xadrez da DeepMind é um algoritmo de aprendizado geral que pode aprender muitos jogos, como xadrez, shogi e muito mais. E sim, o xadrez é difícil, mas nos dias de hoje a IA consegue lidar com ele. Em seguida vem o Go. Ele é o próximo nível. Não é apenas difícil, é realmente difícil. O espaço de possíveis movimentos é significativamente maior e não podemos avaliar todos os efeitos de longo prazo de nossos movimentos. É ainda mais difícil do que o xadrez, e é frequentemente por isso que as pessoas dizem que esse jogo requer alguma intuição para jogar. Mas a IA da DeepMind resolveu isso, também venceu o campeão mundial de Go por 4-1 em um grande evento midiático. Agora entenda isso, se o xadrez é difícil e o Go é muito difícil, então a dobragem de proteínas é incrivelmente difícil. Mais uma vez, a sequência de texto que codifica os aminoácidos entra e uma estrutura tridimensional sai. Mas por que é tão complicado? Por que não tentar todas as estruturas 3D possíveis e ver o que funciona? Bom, não é bem assim. O espaço de busca para esse problema ainda é incrivelmente grande. Talvez não tão grande quanto jogar um jogo de estratégia contínua como StarCraft 2, mas a busca aqui é muito menos indulgente. Além disso, não temos acesso à função de pontuação perfeita, então é muito difícil definir o que exatamente deve ser aprendido. Em um jogo de estratégia, uma vitória é uma vitória, mas para as proteínas, a natureza não nos diz exatamente o que ela está fazendo ao criar essas estruturas. Assim, a DeepMind teve muito sucesso no xadrez e no Go e no StarCraft também, mesmo sendo desafiadores como eles são. Eles não chegam nem perto da dificuldade da dobragem de proteínas. Seria como um problema de criança. Para observar isso, esse é o CASP. O CASP é como se fosse umas Olimpíadas de dobragem de proteínas. Se você observar como as equipes de cientistas se preparam para esse evento, provavelmente concordará que sim. Esse é realmente as Olimpíadas de dobragem de proteínas. Com uma pontuação de cerca de 90, podemos pensar na dobragem de proteínas como um problema quase resolvido. Não precisamos nos preocupar com definições, mas veja, não chegamos nem perto de 90. E pior ainda mais, essa pontuação GDT significa Global Distance Test ou teste de distância global, é uma medida de semelhança entre a estrutura de proteína prevista e a estrutura real da proteína. Observe que os resultados não são apenas ruins, mas parecem piorar com o tempo. E o que está acontecendo aqui? Bem, tem uma explicação. A competição fica um pouco mais difícil com o tempo. Então, mesmo resultados planos significam que houve um pequeno avanço ao longo do tempo. E agora a parte mais incrível. Vamos dar uma olhada nos resultados da solução baseada em IA da DeepMind, o AlphaFold. Simplesmente incrível.
a competição fica mais difícil e a solução é até melhor do que os métodos anteriores. Agora, essa não é a melhor notícia, porque o que você está vendo aqui é notícia antiga, porque apenas 2 anos depois o AlphaFold 2 apareceu. E olha só para isso, chegou com tudo, tanto que o resultado ficou em torno de 90. Isso sim é um marco na história. Esse é o momento em que ficamos animados com uma grande barra azul. Mas o que isso realmente significa? Bem, em termos absolutos, o AlphaFold 2 é considerado cerca de 3 vezes melhor do que as soluções anteriores. E tudo isso em apenas 2 anos. É um milagre bem diante de nossos olhos, coisas que não estavam sendo feitas há anos. Agora vamos abrir a caixa e ver o que está dentro dessa IA. Olhe para todos esses elementos no sistema que fazem parte dessa IA. Então, por onde começamos? Qual destes é o mais importante? Qual que é a chave? Bem, tudo isso e ao mesmo tempo nada. Vou explicar em um momento. A DeepMind realizou um estudo detalhado sobre o que importava no contexto de estrutura de proteínas, e o resultado foi o seguinte: tudo importava. Com poucas exceções, cada parte adiciona sua importante contribuição ao resultado final. Mas nenhuma dessas técnicas é uma bala de prata. Mas para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui, vamos olhar para 3 coisas. Em primeiro lugar, o AlphaFold 2 é uma rede de ponta a ponta que pode realizar refinamento iterativo. E o que isso significa? Significa que tudo o que é necessário para resolver na tarefa é aprendido pela rede e que ela começa a partir de uma suposição inicial aproximada e, em seguida, melhora isso gradualmente. Esse processo é verdadeiramente um espetáculo de se ver. Em segundo lugar, ele usa um modelo baseado em atenção. E o que é um sistema de atenção? Esta é uma rede neural convolucional. Ela é projetada de forma que as informações fluem para neurônios vizinhos. Isso é ótimo para reconhecimento de imagens, porque geralmente a informação necessária está próxima. Por exemplo, vamos imaginar que desejamos treinar uma rede neural que possa reconhecer um cachorro. O que precisamos olhar? Orelhas caídas, focinho preto, pelo e pronto. Podemos concluir que temos um cachorro aqui. Percebeu onde eu quero chegar? Todas essas informações estão próximas, portanto, uma rede neural convolucional é esperada para se sair muito bem nisso. No entanto, isso é um transformer. É um modelo baseado em atenção, porém as informações não fluem entre vizinhos. Aqui as informações fluem por toda parte. A IA tem conexões espontâneas que são ótimas para quase tudo, se pudermos usá-las bem. Por exemplo, ao ler um livro, se estivermos na página 100, talvez precisamos lembrar de alguma informação que aconteceu lá na página 1. Os Transformers são excelentes para tarefas como essa. Eles ainda são relativamente novos, com apenas alguns anos, e já estão fazendo avanços. Então, por que usá-los para a dobragem de proteínas? Bem, essas coisas que estão a 200 aminoácidos de distância na descrição de texto ainda podem estar próximas no espaço 3D, e, portanto, para isso precisamos dessas redes de atenção, como um transformador. Estes estão sendo amplamente utilizados nos dias de hoje. Por exemplo, a Tesla também usa eles para poder treinar os seus carros autônomos. Mas tantas outras coisas também importaram. Agora, mencionei que a chave é tudo e ao mesmo tempo nada. E o que eu quis dizer com isso? Bem, veja aqui. Cada uma dessas melhorias eleva um pouco a pontuação, mas todas elas são necessárias para o avanço. Agora, um dos elementos importantes é adicionar conhecimento em física. E como que fazemos isso? Tipicamente, a resposta é que você não faz. Quando projetamos uma técnica artesanal, escrevemos o conhecimento em um algoritmo manualmente. Por exemplo, no xadrez, existem várias aberturas bem conhecidas para o algoritmo considerar. Para a dobragem de proteínas, podemos dizer ao algoritmo que, se ele vir essa estrutura, geralmente ela se dobra dessa maneira. Ou podemos também mostrar a ele modelos comuns de proteína, como aberturas para o xadrez. Podemos adicionar todo esse conhecimento valioso a uma técnica artesanal.
Agora observamos que os cientistas da DeepMind decidiram usar um sistema de aprendizado de ponta a ponta. Eu gostaria de explorar isso, porque essa decisão de design não é trivial. Na verdade, aposto que você vai achar que é totalmente contraintuitiva. Deixe-me explicar. Se formos pesquisadores de simulação de física e tivermos um problema de simulação de física, pegamos nosso conhecimento de física e escrevemos um programa de computador para usar esse conhecimento. Por exemplo, aqui você vê isso sendo usado com grande eficácia. Tanto que o que você vê aqui não é a realidade, mas é uma simulação de física. Tudo feito manualmente. Claramente, usando esse conceito, podemos ver que a engenhosidade humana vai muito longe e podemos escrever programas superpoderosos. Ou podemos fazer aprendizado de ponta a ponta, onde surpreendentemente não escrevemos nosso conhecimento no algoritmo. Damos a ele dados de treinamento e permitimos que a IA construa sua própria base de conhecimento a partir disso. E o AlphaFold é um projeto de aprendizado de ponta a ponta, então quase tudo isso é aprendido. E um dos grandes desafios desse projeto foi infundir a IA com conhecimento em física sem afetar o aprendizado. Isso é super difícil. E o treinamento? Quanto tempo levou? A DeepMind pôde treinar essa incrível IA de dobragem em apenas 2 semanas. Por que 2 semanas é pouco? Bem, depois que essa etapa é concluída, a IA pode receber uma nova entrada e ser capaz de criar essa estrutura tridimensional em cerca de 1 minuto. E podemos reutilizar essa rede neural treinada pelo tempo que desejarmos. Mas afinal, para que serve tudo isso? A lista de aplicações é impressionante. Vou dar apenas uma parte delas que eu realmente gostei. Ela ajuda a entender melhor como funciona todo o corpo humano, ela cria melhores medicamentos para combater muitas doenças, como, por exemplo, a malária, ela ajuda no desenvolvimento de alimentos mais saudáveis, a desenvolver enzimas para até mesmo decompor resíduos de plástico e muito mais coisa. Esse é apenas o começo. E por que esse é um presente para a humanidade? Bem, aqui vem a melhor parte. Pouco depois de publicar o artigo, a DeepMind disponibilizou essas previsões de estruturas 3D gratuitamente para todo mundo. Por exemplo, eles tornaram públicas suas previsões de proteínas humanas. Além disso, eles já tornaram públicas suas previsões para leveduras, patógenos importantes, espécies de culturas e muito mais. E eu já vi trabalhos subsequentes sobre como usar isso para poder desenvolver novos medicamentos. Observe que isso é apenas um passo em uma jornada de 1000 passos, mas esse passo foi extremamente importante. E parabéns para a equipe da DeepMind por esse projeto incrível. Algo assim custa uma fortuna para ser desenvolvido. E observe que não é fácil ou talvez nem seja possível fazer um produto imediatamente e monetizá-lo. Isso é realmente um presente para a humanidade e um projeto como esse só pode surgir de um pensamento a longo prazo adequado, que se concentra no que importa a longo prazo, não apenas pensando no momento atual. Agora, claro, nem mesmo o AlphaFold é perfeito. Por exemplo, ele nem sempre tem muita confiança em suas próprias soluções, também tem um desempenho ruim nas interações de anticorpos, ambos estão sujeitos a análises intensas e trabalhos de acompanhamento já estão aparecendo nessas direções. A dobragem de proteína é um problema altamente multidisciplinar, que além de aprendizado de máquina, requer toneladas de conhecimento em biologia, física e engenharia. Obrigado por assistir até aqui e pelo seu generoso apoio e nos vemos na próxima.